A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, com muita alegria e satisfação que nós voltamos nesse canal, né, para nós falarmos das maravilhas do Senhor, né. A palavra de Deus, irmãos, ela é conforto, alento, né. É por isso que nos seus 99% do conteúdo desse canal, você vai estar ouvindo algo da palavra de Deus, né? Então ela é o nosso conforto. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixa aí seu like, né? Acione aí o sininho, né? Ative aí o sininho para você estar recebendo cada vez um vídeo novo. E não esqueça de compartilhar, né? Compartilha também os vídeos aí para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus. E também, caso você queira, você pode também estar deixando os seus comentários, né? Desde já eu quero estar agradecendo, né? Os irmãos, né? As irmãs que têm deixado aí seus comentários, né? Deixar aí um abraço aí para minha cunhada Leila, que está sempre comentando aí os vídeos. Que Deus abençoe a vida delas, toda a sua família, né? Em nome de Jesus. E todos os demais irmãos que comentam aí, né? Os nossos vídeos. A minha esposa também está sempre comentando. Enfim, né? Que Deus possa aí te abençoar, né? Te abençoar. Então você tem essa oportunidade de estar comentando aí os nossos vídeos, né? E falando, deixando aí a sua opinião, que para nós é muito importante, tá? Então, eu quero ler aqui uma palavra que eu achei muito interessante nessa manhã. Eu gravei um vídeo no começo da semana, antes de nós entrarmos na palavra, né? Na segunda-feira, falando das dificuldades, né? Pessoas que iriam romper a semana, queria vencer mais essa semana, pessoas que estariam iniciando mais uma jornada de trabalho. E para você ver como o tempo passa rápido, hoje já é sábado. E quem ouviu, né, ou assistiu esse vídeo, né, agora já conseguiu vencer a semana, né? Hoje é sábado, né? Então muitos já estão descansando, né, o seu final de semana. Outros ainda continuam, que nem todos trabalham de segunda a sexta, né? Mas para você que está aí descansando, um ótimo final de semana para você. E para você que está trabalhando, que Deus continue te dando graça para estar vencendo mais esse final de semana, né? E a vida é assim mesmo, né? Deus, Ele sempre nos dá força para vencer os nossos obstáculos. Mas você vê que interessante, a semana já acabou, né? A semana já acabou e graças a Deus, né? Vencemos aí mais essa etapa. Eu, como os irmãos já sabem, né? Estou gozando as minhas férias, né? E aproveitando esse
esse tempinho, né, para estar me dedicando aí à palavra de Deus, né, tirando meus momentos de orações, de jejuns, né, de estudo da palavra de Deus, que às vezes na correria do dia a dia o tempo fica um pouco escasso, né? E às vezes a gente não consegue administrar. Lembrando que a administração do tempo é nossa, né? Então somos nós que administramos o tempo. Então, mesmo com o tempo apertado, nós precisamos achar um meio, um espaço para adorar e buscar a Deus, porque quem usa a desculpa de não poder buscar a Deus, de não poder ir na igreja, de não poder ler a palavra, né, relacionar com Deus por falta de tempo, eu quero te dizer que então você está administrando muito mal o seu tempo, né? Então nós precisamos encaixar aí dentro dessa correria, desse dia a dia, né, de luta, precisamos encaixar aí o tempo de adorar e buscar ao Senhor Deus, né? Que Deus possa em Cristo Jesus então sempre nos dar graça para que nós possamos sempre ter esse tempo aí e conseguir administrar esse tempo para buscar a Deus. Quero ler uma palavra que está no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, uma palavra bastante conhecida, mas a palavra de Deus ela é nova na nossa vida cada manhã. Que diz assim, capítulo 4 de segundo livro dos Reis. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E chegando o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos, é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para ser escravo. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e seus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte o que estiver cheia. Partiu, pois, ele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou, e então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. A história ela é fantástica, né, irmãos? Ela é interessante, e nós aprendemos alguma coisa
ou melhor dizendo, aprendemos algumas lições através dessa viúva, né? Então veja bem que essa mulher, só para nós entendermos aqui o contexto da história, essa mulher vivia numa época que se buscavam a Deus através dos profetas, dos sacerdotes, né? Era uma época em que, para que a pessoa pudesse saber, né, a vontade de Deus, se buscavam esses homens, esses profetas, né? E hoje nós temos aí hoje nós sabemos a vontade de Deus através da sua palavra escrita, né? Mas naquela época, para se saber a vontade do Senhor, se consultava o profeta. Hoje não é mais necessário você consultar o profeta, porque já temos a palavra escrita e que manifesta a vontade de Deus. Tudo que você precisa a respeito da vontade de Deus está aqui. Tá? Tá aqui. Tudo que você quer saber, né, está aqui. Né? E a maior ignorância do ser humano, o maior pecado do ser humano é a ignorância a respeito da palavra de Deus. Por isso eu já quero deixar aqui uma notinha. Medite na palavra de Deus. Consulte a palavra de Deus, porque é ela que vai te dar a direção. Ela que vai te mostrar qual é a vontade de Deus para a sua vida, né? Leia a palavra de Deus. E se você não consegue entender a palavra do Senhor, peça ajuda a algum servo de Deus que com certeza ele vai te instruir e vai te mostrar vai te fazer entender a palavra de Deus, né? E para você que tem o costume, um mau costume, de buscar profetas, de buscar irmão ali, irmão cá, né? Buscar vidente, saiba que isso não é do agrado de Deus. O agrado de Deus é que você busca a palavra dele. É por isso que o Salmo 1 diz assim, ó: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, né? Então é importante se buscar a palavra de Deus. Mas nessa época era uma época que se buscava os profetas, né? Então essa mulher, ela estava com um problema, né? E ela foi buscar esse profeta por nome de Eliseu. Ela buscou o profeta Eliseu e ela falou assim: olha, meu marido, que naquela época tinha uma escola de profetas,
E o marido dessa mulher fazia parte dessa escola de profeta e era servo do profeta Eliseu. E ela fala assim: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. E eu acho interessante isso aqui, moço. Eu acho interessante isso aqui, né? Porque ela fala para ele: e você sabe que ele temia a Deus. Então aquele homem era um homem que tinha uma reputação, tinha uma sinceridade ali com as coisas de Deus. Que ela não ia falar isso pro profeta à toa, né? Então, o marido dessa mulher tinha um bom testemunho, né? E quantos, né, irmãos? Quantos que já não conseguem mais gozar de um bom testemunho porque a sua vida não é reta, não é sincera diante de Deus. A sua vida não é de acordo com a palavra do Senhor. Quantos que não podem ter esse privilégio de alguém falar assim: olha, esse aí teme a Deus, porque não é sincero na sua conduta diante de Deus. Mas esse homem era. Esse homem ele tinha uma boa conduta diante de Deus, tinha um bom testemunho, né, diante de Deus. Então, o profeta falou para ela: me fala o que você tem, porque tudo começa de um pouco, irmão. Através, se você quiser que o milagre multiplique, né, que haja uma multiplicação em alguma coisa na sua vida, você tem que apresentar pelo menos um pouco diante de Deus. Isso quer dizer o quê? Mas isso quer dizer que a sua parte, você tem que entrar com a sua parte. Entendeu? Você tem que entrar com um pouco. Essa mulher, quando o profeta falou para ela: olha, declara o que você tem. Ela falou: tua serva não tem nada a não ser um pouquinho de azeite. E às vezes algo que para você é insignificante, às vezes é através disso que Deus quer fazer um muito na sua vida. Através do pouquinho que você fizer, entendeu? Às vezes você fala assim: poxa, mas minha oração ela é tão curtinha. Minha oração é uma oração de 1 minuto, 2 minutos. Então é através desse pouquinho que Deus vai fazer o milagre. Aí eu só vou ao culto uma vez, sabe lá Deus quando? Uma vez na semana, uma vez no mês. Mas é nessa ida, nesse pouquinho, apresenta esse pouquinho diante de Deus, que Deus ele vai fazer o milagre da multiplicação, né? Aí você precisa fazer uma autoanálise, uma introspectiva e saber o que você tem, por mínimo que seja, apresenta a Deus nessa manhã, entendeu? O mínimo que você tiver, você acha que é até insignificante. Aquela mulher fala: por que vai fazer um pouquinho de azeite, né? Um pouquinho de azeite, né? Mas tudo começa do pouquinho. Nós vemos que no Evangelho mostra a multiplicação, a primeira multiplicação dos pães, né? Alguém chegou diante de Jesus, falou: tem 5 pães e 2 peixinhos, né? 5 pães e 2 peixinhos. E ali foi o suficiente para Jesus alimentar aquela grande multidão de pessoas. A segunda multiplicação dos pães, né?
alguém tinha 7 pães e 2 peixinhos, né? E alguns dos discípulos falaram assim, o que é isso para tanta gente, né? E Deus, o Senhor Jesus, alimentou mais uma grande multidão. Às vezes o seu pouquinho, para você é pouquinho, mas se você colocar na mão de Deus, Deus faz um milagre extraordinário. A minha fé é tão pouquinha, coloca essa fé nas mãos de Deus, que Deus vai fazer um grande milagre na tua vida, tá? É por isso que Jesus disse, olha, se tiveres fé do tamaninho de um grão de mostarda, né? Se a tua fé, ainda que ela seja do tamanho de um grão de mostarda, ela vai crescer e vai virar uma grande árvore e os pássaros vão se aninhar nela, vão ter morada, vão ter abrigo. Então, o mínimo que você tem aí, Deus está falando para você hoje, coloca nas minhas mãos o pouquinho que você tem, porque eu vou fazer o milagre. Então, só para nós recapitularmos aqui, né? As lições que nós aprendemos. Primeiro, buscou uma resposta de Deus. Aquela mulher buscou uma resposta de Deus através do profeta. Segundo, o milagre inicia com o pouco, com o mínimo que você tem, tá? Com o mínimo que você tem. Terceiro, que nós vamos falar agora, você precisa determinar o milagre debaixo da orientação de Deus. O que significa isso, mano? O profeta falou, vai para casa, tá? Para casa, volta, tá? Vai, pede emprestado vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas vazias e não poucas. A orientação do profeta era, primeiro, pedir vasilhas. Segundo, essas vasilhas tinham que estar vazias. E terceiro, não poderia ser pouca, né? Eu não sei qual que é o tipo de milagre que você está esperando de Deus hoje. Não sei. Mas começa a partir de agora, segundo a orientação que Deus te dá através dessa palavra, a determinar o seu milagre. Entendeu? A determinar o seu milagre. Se o teu parente, se você tem um parente, se você tem alguém, um ente querido, que está internado, que está em um estágio final, começa a determinar o seu milagre, entendeu? Começa a arrumar a cama dele, né? Começa a determinar que ele vai voltar. Começa a arrumar o lugar onde ele gosta de ficar. Começa a separar as coisas que ele gosta de fazer. Isso é determinar o milagre. Entendeu? Isso é determinar o milagre. Então,
começa, entendeu? A separar as vasilhas, né? Ah, mas não tem o azeite ainda, só tem um pouquinho. Então é a fé. É a fé, entendeu? Quando você determina um milagre no mundo espiritual, no sobrenatural de Deus, as coisas começam também a acontecer, entendeu? Então, aquela mulher pegou muitos vasos ali, pegou os vasos do vizinho, olha, me empresta um vaso aí, olha, me empresta aí um vaso, né? É para quê? Que vai acontecer um milagre, né? Porque aqueles que creem em milagre, irmãos, são taxados como loucos. Tá louco, não vai acontecer. Tá louco, isso daí não pode acontecer, isso é impossível. Mas você lembra? Você precisa determinar, irmão. Entendeu? Você precisa determinar. Você precisa chegar naquela grande empresa lá que você deseja trabalhar e fazer o mínimo, que é entregar um currículo. É o mínimo, você tem que entrar com o mínimo e Deus faz o milagre. Entendeu? Deus faz o milagre. Você tem que arrumar o lugar para aquela pessoa que está internada. É o mínimo que você pode fazer. Você não pode ir lá pegar no braço e trazer, mas você pode fazer o mínimo. Você estará agindo com a fé. Entendeu? Agindo com a fé. Então, quando você faz isso, quando você entra com o mínimo, Deus começa a operar um milagre. E quando você determina, o céu assina a tua vitória, assina o seu milagre. E ali ela começou então a encher os vasos, encher os vasos. E aí entra a nossa quarta lição, né? Que enquanto tiver vasos para encher, haverá azeite. Haverá azeite. O azeite para quando acaba-se os vasos. Então, o milagre ele vai acontecer até o limite da sua fé. Se a tua fé é para 3 vasos, o azeite vai encher só 3 vasos. Entendeu? Se a tua fé é para 100 vasos, o azeite vai encher 100 vasos. Se tua fé é para 1000, entendendo? Então, se a tua fé for só para curar uma dor de cabeça, só vai curar uma dor de cabeça. Mas se você começa a determinar que o câncer seja curado, que a tuberculose, a doença incurável, seja ela qual for o nome, se você começar a determinar com a sua pequenina fé, Deus vai fazer um grande milagre. Entendeu? Deus vai fazer um grande milagre. Então, o vaso, né? É muito importante aquilo que você, quando você coloca a sua fé em ação, tá? O vaso ali nada mais é do que a fé em ação. Se ela falar assim, esse profeta tá ficando louco, só tem um pouquinho de azeite, vou ficar pegando vaso, o máximo que eu vou pegar ali é uma chaleirinha para dividir esse azeite aí, porque o milagre não aconteceria. O milagre não iria acontecer. Mas quando ela
como ela pediu muitos vasos, né? Ela encheu muitos vasos. E a quinta lição, aí entra a parte do profeta, né? A parte do profeta. O profeta ficou na casa dele. Ele só profetizou, vai e faz ali. Não cobrou nada dela, não pediu nada em troca, entendeu? E aí o que eu aprendo? Que tudo aquilo que Deus nos dá de graça, entendeu? De graça também nós entregamos, entendeu? O Senhor, por misericórdia, nos deu graça para falar sobre a sua palavra, né? Então, a palavra de Deus, ela é gratuita para o seu coração nessa manhã, entendeu? Então, a recompensa ela vem do Senhor. Se você é um pregador da palavra, se você é um cantor, se você faz a obra do Senhor, se você visita, se você trabalha na obra do Senhor, eu quero te deixar bem claro nessa manhã algo aqui da parte do Senhor. A recompensa, a tua recompensa vem do Senhor. E naquele dia Ele vai entregar o galardão. Então aquela mulher, lembrando que o azeite era uma espécie de moeda daquela época, né? O azeite você comprava, vendia, você negociava, o azeite era uma moeda. Aquela mulher ficou bem financeiramente, porque o profeta, ela chegou, ela foi muito sincera. Algo interessante também na vida daquela mulher. Tem uns que recebem a benção, fica quietinho, não fala nada pra ninguém. Mas a mulher foi lá até o profeta. Falou, olha, aconteceu isso e isso. Ele falou, tá bom, não quero nada seu. Tá bom. Ele disse, ó, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. Você vê que... Qual que era o problema daquela mulher? O problema daquela mulher é que ela ia perder os seus 2 filhos. Era a lei da época, se não tem como pagar, então nós vamos levar seus filhos. E eles vão trabalhar como escravo. Era a lei da época. Então ela tinha um grande problema, porque ela já tinha perdido o marido. Ela já era viúva. E como se não bastasse, agora ia perder os seus filhos também, né? Para a escravidão. Então ela tinha uma dívida alta ali, que ela não conseguia pagar. Mas o azeite solucionou. A fé solucionou. A obediência, a orientação de Deus solucionou o problema, né? O profeta falou, vai, vende, paga a tua dívida e vai sobrar. Com o resto que sobrar você vai viver. Então Deus, irmãos, nunca vai fazer uma coisinha pouquinha para você. Deus vai sempre te dar em abundância. Entendeu? Ela poderia receber ali apenas para pagar sua dívida, mas Deus foi tão maravilhoso com ela que além dela conseguir pagar a dívida, ela também iria ter agora uma condição de viver dignamente com o resto daquele azeite. Porque nessa manhã que Deus te abençoe e que Deus multiplique na sua vida o azeite a partir do momento que você seguir esses passos. Quais são os passos?
né? Buscar Deus, saber que o milagre inicia do pouco que você tem, então você tem que colocar o pouco que você tem na mão do Senhor, entendeu? Determinar o seu milagre, né? Determinar o seu milagre e saber que o azeite ele vai parar na medida da sua fé, o milagre vai parar, entendeu? Isso que você precisa saber nessa manhã. Se seguir nesses passos, a bênção vai acontecer, tá? Deus possa te abençoar, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus e que o Espírito Santo fale mais profundamente através dessa palavra no seu coração. Guarde ela com muito carinho. Em nome do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo, querendo Deus.